Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao EPP Concurso, tudo bem com vocês? Galera, para quem me conhece, eu me chamo Cairo Ravel, sou professor de informática aqui da casa e hoje eu vou estar aqui com vocês trazendo uma pequena aula aqui para vocês de software, né? A gente está ainda na parte introdutória aqui no presencial, eu vou trazer aqui um dos conteúdos que a gente trouxe para cá. Software é um deles, né? Sempre cai em todos os concursos aí, mais direcionado ali para o pessoal da Polícia Penal, beleza? Mas também serve assim para qualquer outro concurso que vocês venham prestar, tá bom? Para quem não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, beleza? E vamos que vamos aqui, devagarinho aqui a gente vai tentar tirar algumas dúvidas de vocês e tentar esclarecer o máximo que a gente puder, beleza? Vamos nós aqui. Galera, bom, começando aqui do zero aqui da parte de software. Para quem já vem acompanhando as aulas presencial, já deve ter visto que eu comecei a parte do zero da informática falando sobre hardware, né? Então, vai lá, eu começo falando do hardware, venho especificando o que é, vou entrando mais a fundo no conteúdo, vou falando dos seus periféricos, como funciona a CPU, o que seria a CPU, aqueles componentes ULA, enfim. Agora a gente está na parte do software, então a gente tem a parte física e a gente agora vai para a parte lógica, vamos falar um pouquinho de software, tranquilo? Galera, eu vou trazer aqui, eu vou escrevendo devagarinho aqui, à medida que eu for escrevendo, eu vou explicando para vocês, tranquilo? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu botar aqui, vamos lá, galera, conteúdo de hoje, vamos falar de software. Vocês vão perdoando aí a letra, que o tio Cara aqui não é muito bom nessa mesinha aqui não, eu estou aprendendo. Vamos aqui. Galera, trazer aqui para vocês o começo de tudo. Vamos começar com um conceito, tranquilo? Nada melhor do que um conceito para a gente poder definir o que é um software e a gente poder destrinchar ele. Vou começar aqui com vocês um conceito, vou dar um conceito básico aqui. Tirando todas as dúvidas, a gente vai definir que o software é o quê? É um conjunto, beleza? É um conjunto. Ou pode ser também uma sequência, vai de vocês. Sequência de quê? De instruções, tá bom? Instruções. Ou seja, software é uma sequência, é um conjunto de instruções que elas são o quê? Escritas em uma linguagem. Então, vou botar aqui, escrita em uma linguagem. Vixe, meu M tem mais perna que os demais. Linguagem. Galera, quando eu digo linguagem, é linguagem de programação, tá certo? Por exemplo, eu tenho uma linguagem tipo C, Python, Java, então todo programa ele é construído ali em cima de uma linguagem específica, tá certo? Programas diferentes são escritos em linguagem diferente. Tranquilo? Beleza. Qual é o objetivo principal aqui? Eu vou colocar aqui objetivo. O objetivo de um software, qual é? Vou colocar aqui, canetinha. O objetivo de um software, galera, é executar, beleza? Executar uma tarefa específica. Tarefa específica. Beleza? Eu vou só destacar aqui para vocês o executar, porque fica aí a menção. Então, é um conjunto, uma sequência de passos que um programador, um desenvolvedor, vai lá no seu programa de construção de programa, ele vai executar ali várias linhas de código, ele vai escrever em uma linguagem específica, instruções que posteriormente vai servir para o computador interpretar essas instruções. Beleza? Então, ela é sempre feita em uma linguagem, mas no frigir dos ovos é um conjunto, uma sequência de instruções. Tranquilo? Então a gente tem aqui o objetivo principal é executar uma tarefa específica. Deixa eu subir mais aqui. Galera,
Dito o conceito inicial, eu queria que vocês entendessem que tem algumas classificações de software. E eu vou trazer para vocês aqui uma das classificações principais. Vou trazer aqui classificação. Posteriormente eu vou trazer uma aula para você com slide, para vocês depois deixarem nos comentários o que é que vocês preferem. Se vocês preferem a aula assim, à medida que a gente vai falando, a gente vai escrevendo, ou se vocês preferem a aula que a gente coloca o slide atrás e a gente vai só explicando. Tranquilo, galera? Mas vamos voltar aqui na parte da classificação. Os softwares eles podem ser divididos em pelo menos 3 tipos básicos, tá bom? Software. Deixa eu botar aqui só para puxar a perninha. Vamos colocar aqui... Primeiro software, a primeira classificação que a gente pode dar aqui para o software são os softwares básicos, certo? Quando eu digo software básico, são aqueles que são indispensáveis para o uso do computador, tá bom? Quando eu venho para cá e digo que são os softwares indispensáveis, eu digo o quê? Quais são os principais softwares que necessariamente tem que ter ali no seu computador? Um deles eu trago aqui para vocês, que é o sistema operacional. Galera, sem o sistema operacional, o computador de vocês não vai funcionar. Ele precisa de um programa básico, que é o quê? O sistema operacional. Então, o sistema operacional ele se encaixa ali nos programas básicos. E só para dar um detalhe aqui para vocês, aqui se eu puder trazer aqui mais uma classificação, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é um software e não ter dúvida para vocês, o software é o quê? É a alma. É a alma, vou botar entre aspas aqui para quem é mais crente, é a alma do computador. Enquanto o hardware é o corpo do computador, o software é a alma, é quem manda ali, ó. É quem manda no hardware, beleza? Deixa eu botar aqui hardware. Bota o tracinho aqui, hardware. Beleza? Eu trago essas definições, fica mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Então, voltando aqui para a classificação, o programa básico que a gente vai encontrar aqui de software, a gente tem um sistema operacional. Sem ele, o computador não vai funcionar. Beleza? Outro programa básico que a gente pode encontrar dentro do computador, que necessariamente precisa estar instalado ali, são quem? Eu tenho um sistema operacional, eu vou ter também aqui a BIOS. A BIOS é outro programa que ele necessita estar ali naquele computador. É aquele carinha que é o primeiro software que vai ligar. Quando vocês apertam no botão do power, é o primeiro programa que liga e depois quando ele desperta, ele sai trazendo os outros sistemas operacionais, os outros programas para executar. Tranquilo? Outro programa básico ali que você precisa que existe são quem? São os drivers. Galera, para quem não sabe o que é o driver é o tradutor, são aqueles programas tradutores. Deixa eu colocar aqui. É o tradutor, é aquele que fica instalado dentro do sistema operacional e é o software que se comunica diretamente com o hardware. Tranquilo? É ele que vai fazer a tradução do que o hardware quer e o que o sistema operacional quer. E vice-versa. O que o sistema operacional precisa, ele vai traduzir e mandar para quem? Para o hardware. Então, vou botar aqui, ó, tradutor. Beleza? Vou só desenhar aqui como ficaria uma pirâmide para ficar mais claro para vocês. Deixa eu colocar aqui... Na base, galera, é como se fosse assim, ó, tem um hardware. Em cima do hardware, ou se comunicando com o hardware, eu vou ter quem aqui? Eu vou ter os drivers. Eu vou botar aqui drivers. Só que tem um porém, esses drivers eles são instalados dentro de quem? De um sistema operacional, beleza? E os aplicativos que a gente utiliza rodam aonde? Aqui em cima. Então, aqui em cima eu tenho os aplicativos. Então, aqui como se fosse uma pirâmide bem torta que eu fiz, mas a base de tudo ali de um computador é quem? O hardware. Em cima do hardware eu tenho um software. Só que dentro do software eu tenho os drives. São aqueles softwares que se comunicam com os drives, que fazem a comunicação diretamente com quem? Com os dispositivos de entrada e saída. Beleza? Nós temos os hardwares dos hardwares e nós tem ali os dispositivos de entrada e saída e os híbridos. Para cada dispositivo desse, necessita de um software, que a gente chama de drive, para ele se comunicar ali com o sistema operacional. E é o driver que vai fazer essa comunicação. Beleza? Espero ter deixado claro para vocês. Vamos aqui para mais uma classificação de software.
Galera, mais uma classificação de software aqui para vocês. Eu vou trazer aqui um carinha que também é muito utilizado. São software utilitários. São softwares ali que estão ali para, como eu posso dizer assim de forma resumida, são os caras que estão ali para auxiliar o sistema operacional, beleza? Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Deixa eu botar aqui, deixa aqui azulzinho mesmo. Galera, os utilitários, eles são os caras responsáveis por fazer algumas funções e ajudar o sistema operacional, que é o quê? Analisar, monitorar, além de analisar, monitorar, ele também vai ajudar na parte da configuração. Deixa eu trazer para cá. Configurar, deixa eu apagar aqui. A parte da configuração. Vai ajudar também na parte da otimização. Otimização. E claro, vai ajudar também no desempenho do computador. Vou botar aqui mais uma palavrinha, desempenho do PC, beleza, galera? Quando eu falo nisso, eu dou até um exemplo para vocês. Ali eu tenho um desfragmentador de disco, aquele programinha ali que ele ajuda a, quando vocês têm um sistema operacional e vocês instalam os programas, vão ficar tudo ali solto no HD, e à medida que vocês vão desinstalando e apagando os programas, existem arquivos que ficam ali no HD de forma dispersa ali no disco. E dentro do sistema operacional tem uns aplicativos que são os utilitários, e um deles o desfragmentador de disco, que ele vai auxiliar o quê? A organizar esses dados que estão soltos. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, o desfragmentador. Desfragmentador de disco. Vou dar outro aqui. A gente tem também os programas de backup, tranquilo? Backup. Outros programas que auxiliam quando vocês querem trocar de sistema operacional, ou vocês vão ir para uma versão mais nova, ou até mesmo necessitam fazer uma cópia de segurança. Então, existem programas utilitários, que são aqueles voltados para o backup, que vão ajudar a gente a salvar esses programas, os arquivos que a gente necessita. Beleza? Eu tenho programas aqui de compactação, que ajuda o quê? Eu computar alguns arquivos, assim, vai auxiliar bastante o sistema operacional. E também tem aqui, vou deixar por último outro exemplo, os programas de gerenciamento. São aqueles programas que a gente consegue monitorar ou gerenciar os nossos dispositivos de entrada e de saída, ou até mesmo os nossos componentes de processamento, ajudando, por exemplo, a gente a gerenciar o quanto de arquivos ou de quanto que vai ser executado ali na memória, por exemplo. Tranquilo? E se tiver alguém com dúvida, que eu não estou vendo aqui a parte dos comentários, galera, mas quem tiver comentário pode deixar escrito aí que a gente vai estar respondendo. Beleza? Mas deixa eu colocar aqui, vou dar um exemplo de sistema operacional para não ficar aquela coisa meio solta. Aqui a gente tem, por exemplo, nós temos aqui, para quem não lembra, um sistema operacional, a gente tem o Windows, beleza? Windows, a gente tem aqui o macOS, a gente tem o Linux, tranquilo? Então, só para ficar claro aí, para ninguém ficar em dúvida. Vamos aqui para mais um software, mais uma classificação de software. Deixa eu ver se o tio cara acerta aqui, trazer essa setinha para cá. Galera, eu vou dizer uma coisa. Pense no trem difícil. Vou botar aqui. Galera, e por último aqui, das classificações que eu vou trazer para vocês, nós temos quem? Os aplicativos. Os aplicativos, certo? Quem são os aplicativos? São aqueles programas que o usuário está diretamente relacionado, onde o usuário, que é a pessoa que usa o computador, é aquele programa que ele mexe diariamente. Então, se a gente fosse colocar aqui uma pequena definição aqui para os aplicativos, seria programas ou software que resolvem
um problema, galera. São aqueles softwares que resolvem algum problema específico dos usuários. Então aqui eu tenho um problema ou problemas específicos dos usuários. Vocês querem um exemplo? Preciso digitar alguma coisa, eu preciso digitalizar. Eu tenho algo escrito aqui no meu papel e eu tenho um problema. Eu tenho que levar todo esse meu texto para o computador. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso de um aplicativo, então eu estou com um problema específico. Ter que escrever. Quem é que vai me ajudar? Eu tenho programas específicos, eu tenho editores de texto, eu vou ter processadores de texto que vão me ajudar a resolver esse meu problema. Ou seja, um exemplo, nós temos o Word, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dos aplicativos, eu tenho aqui o Excel, que são as planilhas que a gente utiliza para a gente fazer as nossas organizações das empresas. Beleza? Deixa eu colocar aqui só mais uma definição para vocês. Deixa eu só acertar aqui a canetinha. Para ficar mais claro, eles solucionam, né? Resolvem, deixa eu botar aqui, solucionam. Resolvem ou solucionam algum problema específico do usuário. Beleza? Vamos aqui para frente, deixa eu descer aqui. Dito isso, galera, fica aí para vocês as 3 classificações que a gente tem do software. Então, a gente tem o software básico, nós temos os softwares utilitários e nós temos os softwares aplicativos. Vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo Word, eu tenho um exemplo aqui o Excel, são exemplos de aplicativo. Outro exemplo aqui que pode passar despercebido, o Instagram, que é uma rede social, querendo ou não. Beleza? Eu tenho aqui outro exemplo, o Photoshop. Todos esses programas que eu estou colocando aqui são classificados como aplicativo. Eu tenho um problema ali, eu quero resolver, nesse caso aqui, Photoshop. Eu quero editar, eu quero deixar eu bonitão ali na foto. Quem é o aplicativo vai fazer isso? Photoshop, aquele editor lá de imagens, beleza? E por último, vamos colocar aqui o Instagram, vou botar o Facebook. Por mais que eu não instale ali, mas ele é um sistema, ele não deixa de ser um aplicativo que eu vou instalar ali no meu celular. Beleza? Vamos nós aqui, galera. Mas das classificações, a gente para por aqui. Porém, quando a gente está falando de software, nós temos os tipos de licenciamento. Beleza? Tá, eu tenho todas essas classificações. Mas existe um licenciamento por trás. Alguém construiu aquele software. Então, se alguém construiu, ele tem 2 opções. Ou ele toma aquele software para ele, que foi ele que construiu de boa, ou ele escolhe deixar a lá vão ter. Então, dito isso, eu vou aqui dizer que eu tenho 2 tipos de licenciamento aqui do software. Deixa eu botar aqui licenciamento. Licença, esse meu L está bem coisado, viu? Ixi, Maria, não está bem não, o L. Deixa eu descer aqui. Tem mais folhinha para baixo? Deixa eu descer aqui mais folhinha. Ixi, minhas folhinhas acabaram. Tem mais folhinha? Vamos abrir outra aqui. Deixa eu abrir outra folhinha aqui, galera. Só para ficar mais fácil. Só um minutinho. Deixa eu abrir uma folhinha aqui. Deixa eu abrir uma folhinha. Só um minuto. Galera, enquanto eu estou procurando aqui, vão anotando aí o que eu já coloquei. Quem tiver dúvida vai colocando aí nos comentários, beleza? Que aí a gente vai já dar uma olhadinha no que vocês estão escrevendo e a gente vai resolver. A gente vai começar a responder. Tranquilo, parei aqui no licenciamento. Eu vou passar aqui para cá, deixa eu passar para essa outra folhinha aqui. Vamos vir para cá, botar aqui licenciamento. Deixa eu clicar aqui, botar cor. Tio cara apanha, galera. Tio cara da informática, mas também tem programinha aqui. O cara não aprende não a mexer. Ou não tem a prática, né? Aprender a gente aprende tudo. Vou botar aqui, licenciamento. Mas a falta da prática, às vezes, atrapalha. Vamos nós. Licenciamento. Então, como eu disse, quando o cara constrói um software, ele pode ou vender ou ele dá, né? Dito isso, você já pode até ter uma noção. Ou ele vende ou ele dá, então eu tenho ali um software que a gente pode chamar de proprietário, né? Proprietário. Que são os softwares proprietários? Aqueles que não são livres.
Ou seja, deixa eu colocar aqui, são aqueles softwares que não é possível o quê? Nem eu vender, nem distribuir e nem modificar, sem a autorização do dono. Tranquilo? Então, vou deixar aqui a classificação aqui para vocês. Então, eu não posso, o uso, tanto eu não posso vender, não, deixa eu apagar aqui, não posso, colocar o não aqui bem grandão. Eu não posso vender, modificar e distribuir sem autorização. Sem autorização. Beleza, galera? Então é um software proprietário. O cara é o dono. Depois alguém construiu ali, alguém fez aquele software e ele tem um direito autoral ali que vocês não podem vender, nem modificar e nem distribuir sem autorização do dono. Beleza? Ou seja, nem sempre, quase nunca eles autorizam. Beleza, mas vamos aqui. Dos softwares proprietários, a gente também tem algumas classificações. Deixa eu classificar ele aqui para vocês. Nós vamos ter dos softwares proprietários, nós temos aqui os softwares shareware. Vixe, Maria, a letra do Ti tá ruim, mas vamos nós. Vamos nós aqui, vamos com calma, galera. É bom que vocês vão ouvindo eu falando, por mais que não entenda a letrinha, mas o Tio vai falando, né? Vamos aqui. Dos softwares shareware, o que é que vocês têm que entender? Ele é geralmente, ou ele é gratuito, vamos botar que ele é gratuito. Ele é gratuito. Vamos colocar aqui, gratuito. Só que gratuito entre aspas. Gratuito. Beleza. Além de gratuito, ele tem uma restrição. Ele tem restrição de funcionalidades. Então, assim, ele é grátis, só que ele não está tudo totalmente grátis. Funcionalidades. Né? Além de ter restrição de funcionalidade, ele tem prazo. Então, tem prazo. Se tem prazo ali, você pode usar por um período. Então, até acabar aquele período, vocês podem estar utilizando. Beleza? Além de prazo, vou botar aqui determinado, para ficar mais tranquilo de vocês lembrarem depois. Determinado. Ele pede depois, beleza, ele é gratuito, ele tem restrição de pagamento, ele também tem prazo. Só que depois desse prazo, ele vai pedir o quê? Um valorzinho, um cacau, tranquilo? Então, o shareware eles classificam por quê? Ser gratuito, ter restrição de funcionalidade, ter prazo determinado e, principalmente, cobrança de valores posteriormente. Então, vou botar aqui, cobrança, deixa eu botar aqui. Cobrança posterior. Ou seja, vai ser feita uma cobrança ali posteriormente, depois que vocês usarem. Para quê? Uma cobrança posterior para liberar a licença. Deixa eu botar aqui, para liberar a licença. Depois que vocês usam, gostam do programa e tal, eles vão, tá bom. Parou por aí, agora se tu quiser continuar usando nosso programa, precisa pagar uma licença. Aí vocês pagam a licença, eles mandam para vocês, ou configura via online mesmo, e o programa fica ali para vocês utilizarem sem tempo determinado, ou alguns programas ainda têm uma licença de período de tempo. Por exemplo, vocês podem comprar uma licença e ela durar 2 anos. Então, querendo ou não, vocês vão utilizar ali a partir daquela licença, desfrutar de todas as funcionalidades que esses programas dispõem. Beleza? Vamos aqui para outro exemplo, outra classificação de software proprietário. A gente tem os softwares... Deixa eu trazer para cá. Fala-me Deus. Não, deixa eu botar aqui. Vou trazer para cá. Deixa eu botar para cá. Vou trazer para cá aqui, galera. Freeware. São os programas freeware. Deixa eu aumentar a letra para não ficar tão feio. Galera, os programas freeware, eles têm, por características, vou mostrar aqui para vocês, ele é gratuito. São programas gratuitos, beleza? Com todas as funcionalidades, então tem todas as funcionalidades
Tem todas as funcionalidades. Pelo amor de Deus, produção, que palavra bonita foi essa? Deixa eu colocar aqui, galera. Funcionalidades. Tem que soletrar, senão o tio não acerta direito. Escreve bonito. Funcionalidades. Então, vocês têm aqui, ó, todas as funcionalidades. Então, ele é gratuito e tem como características todas as funcionalidades. O que mais, cara? Galera, além de todas as funcionalidades, ele não tem tempo determinado. Então, tempo indeterminado. Vou botar aqui tempo indeterminado. Então, enquanto o shareware ele tem um tempo determinado, aqui o freeware ele é gratuito com todas as funcionalidades, porém com o tempo indeterminado. Indeterminado. Vamos nós aqui, vem para cá. Cara, tem mais alguma característica? Não pode ser modificado. Já que ele é autoral, ele não pode ser modificado. Por mais que ele seja gratuito, ele libere todas as funcionalidades para vocês, tem um tempo indeterminado, tem um porém. Vocês não podem modificar, porque é algo de alguém, é um software proprietário. Então, não pode ser modificado. Não pode ser modificado. Beleza, galera? E tem direitos autorais. Então, tem direitos autorais. Aí tem hora que a letra sai legal, tem hora que não sai, mas galera, vai dar certo. Uma hora ou outra dá bom. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui para outro software, outro tipo de software. Deixa eu colocar aquela letrinha bonitinha, acho legal quando a gente faz a setinha assim. Eu vou colocar aqui, mas dá para vocês entenderem, beleza, galera? Vamos aqui. Dentre os softwares proprietários, nós também tem outra classificação, que a gente chama de softwares demo. Então, aqui, a demo. Cuidado, o que vocês estão pensando? É desse carinha aí, não. Vou colocar aqui. Galera, o software demo também se caracteriza por quê? Por ser gratuito. Também se caracteriza por ser gratuito, tranquilo? Só que o que acontece? Ele tem todas as funcionalidades. Beleza? Só que tem um porém, ele é só uma versão de demonstração. Então, versão de demonstração. Perdão, galera, deixa eu corrigir aqui uma demonstração. Se é um software de demonstração, ele não tem todas, beleza? Não tem todas as funcionalidades, perdão. Deixa eu confundir. Não, deixa eu apagar aqui só esse trem aqui. Não tem todas as funções. Por quê? Porque ele está te dando uma demonstração ali, só uma partezinha gratuita, só para vocês sentirem o gosto. Quando você sentir o gosto ali, ó, tu tem que comprar, beleza? Vamos nós, deixa eu só dar um porém aqui. Aí você pode perguntar aqui, ó. Cobrança. Beleza, tranquilo. E tem mais um aqui, mais dois. Vamos botar aqui só mais dois para vocês. A gente tem aqui a versão beta. A beta se caracteriza pelo quê? Se caracteriza, pessoal, por ser inacabado. Inacabado. Se caracteriza também por ser um software em quê? Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Beleza? Ali a galera tá liberando uma versão beta só para quê? Para vocês testarem. Ou seja, a característica ali é você testar e eles conseguirem ali algum feedback para daí eles verem o que é que está de errado, o que é que precisa ser melhorado para daí eles lançarem a versão definitiva. Beleza, galera? E mais um aqui, último. Vou botar aqueles programas adware. São os programas proprietários que a gente chama de adware. São aqueles programas que vêm com a propagandazinha, galera. Eles são o quê? Gratuitos. São gratuitos, beleza? Ele tem todas as funções. Vou botar aqui todas as funções.
Porém, ele tem propaganda. Porque o cara que fez, ele precisa rentabilizar de alguma maneira. Como é que ele vai fazer? Olha, ele não vai te vender a licença. Em compensação, ele vai jogar umas propagandas na tua cara, que é justamente para quando você clicar, rentabilizar para ele de alguma forma. Beleza? Então, tem propaganda. Beleza? Se eu descer aqui, não tem mais folhinha não. Te escreve, gente. Galera, dito isso, eu tenho aqui os softwares proprietários, beleza? E para a gente já tá chegando ali perto do fim, para a gente já chegar nas questões, eu vou ter os softwares que a gente chama de softwares livre. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter aqui os softwares livre. Então, só para a gente lembrar, nós temos dos licenciamentos de software, nós temos os softwares proprietários e os softwares livres. Os proprietários podem ser classificados em pelo menos 5, né? Shareware, Freeware, Demo, Beta e Adware. Tranquilo? E temos também os softwares livres. Cara, software livre quer dizer que é gratuito? Não. Quer dizer que ele tem algumas características ali que vocês podem fazer. Beleza? Deixa eu colocar aqui livre. Livre. Galera, para ser considerado um software livre, eles são aqueles software que os usuários, assim, eles podem fazer coisas que não podiam fazer ali no proprietário. Como, por exemplo, vocês podem... O usuário tem liberdade. Vou botar aqui, usuário tem liberdade. Ele tem liberdade para fazer algumas coisas com esse software. Uma delas é acessar, ou seja, o usuário pode acessar esse software à vontade, beleza? Podem executar esse software na hora que quiser, beleza? Além de executar, acessar, podem copiar. Então, o usuário que pega um software livre, ele tem a possibilidade de acessar o software, de executar o software, ele pode também copiar esse software. Se ele copia, ele pode... Geralmente, quando a gente copia alguma coisa, a gente tem a finalidade, é o quê? Distribuir. Então, o software livre, ele permite isso. Permite o quê? Distribuir. Permite distribuir. Se eu posso acessar, executar, copiar e distribuir, o que caracteriza também um software livre é a possibilidade de eu poder estudá-lo. Eu posso estudar esse software. E eu posso modificar também. Se eu vou estudar ele, eu posso modificar. E também posso botar aqui melhorar. Posso melhorar esse software. Então, assim, um software livre, para ele ser considerado livre, o usuário ele tem a liberdade para quê? Para ele poder acessar, executar, estudar, melhorar, copiar, distribuir, o quê? Modificar esse software. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Existe assim, para ficar uma coisa mais tranquila para vocês, existem 4 leis essenciais que definem, que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente chama de MED. As 4 leis essenciais que definem o software ser livre, beleza? Deixa eu colocar aqui, vou botar aqui um bizuzinho aqui para vocês, que é o MED. São 4 liberdades, eu tenho aqui, para ficar clarinho para vocês, um software para ele ser livre, ele basta... Claro que eu classifico aqui, coloquei várias características aqui, mas se ele tiver essas 4 características que eu vou colocar aqui, fica mais fácil de vocês saberem que ele é um software livre. O M de quê? De modificar. Opa, perdão. Posso modificar. Eu posso também o quê? Estudar esse software. Então, o Ezinho ali de estudar. Eu posso, desde que, distribuir. E por último, eu posso, se eu estava estudando, se eu pude modificar, distribuir, quero que eu tenha botado o primeiro a gente pode executar. Beleza? Então, aqui eu tenho esses softwares que eu posso, um software para ser considerado livre, eu tenho aqui um software que pode ser modificado, pode ser estudado, pode ser distribuído e executado. Eu vou colocar com exemplo de software livre para vocês. Deixa eu colocar aqui, exemplo de software livre. Eu vou dizer um sistema operacional que é livre. O Linux, Ubuntu. Vixe Maria, deixa eu botar aqui o Ubuntu direitinho. Deixa eu colocar aqui o Ubuntu. Beleza? O Linux Ubuntu é um software livre, galera. Vocês têm a possibilidade de vocês
irem até o código-fonte. Para quem não sabe o que é o código-fonte, é justamente a escrita, é o que tem por trás do programa de vocês. Código-fonte de fato, a linguagem. É vocês abrirem um software e olhar por dentro. É vocês olharem, se vocês conseguissem abrir um software e olhar por dentro, vocês iam ver várias e várias sequências e instruções, que a gente chama de quê? Código-fonte. Seria a letra da linguagem, que a gente ia ver como é a estrutura de um código. Beleza? Então, o Linux é um programa que vocês podem ir lá, acessar o código-fonte, estudar o código-fonte, distribuir se vocês quiserem e, claro, executar ele. E também modificar. Se vocês quiserem criar um Linux só para vocês, existem distribuições ali que vocês podem ir lá e modificar para vocês. Beleza? Outro exemplo de software livre que vocês utilizem, às vezes nem sabem, o Mozilla. Mozilla o quê? Firefox. Beleza? Outro exemplo de software livre. A gente tem aqui o Library, que geralmente cai em alguns concursos, né? É uma alternativa gratuita para quem? Para o pacote Office. Então eu tenho o Library Office, que é um suite de programa de escritório, porém gratuito. Beleza? Eu tenho também aqui o Apache, aqui é para a galera que já desenvolve. Tem o Apache Server, na verdade é a Apache HTTP Server, para a galera que desenvolve, está fazendo site. Beleza, galera? A gente vai parar por aqui, a gente vai para umas questões para a gente poder resolvê-las, para ver se a gente consegue esclarear, assim, deixar mais claro ali as dúvidas de vocês. Vamos aqui para as questões. Vamos aqui. Primeira questão. Agente Comunitário de Saúde, Prefeitura Souza, 2022, recente, hein? Considerando os diferentes tipos de software e suas aplicações, assinale a alternativa correta. Vamos aqui. Item A. As demonstrações de software livre e open source são equivalentes? Galera, software livre e open source não necessariamente a mesma coisa. Não é porque é um software livre, ele tem um código aberto. Por exemplo, eu tenho ali um programa da NVIDIA. Ele é open source, tem uma pessoa por trás, que é quem? A NVIDIA. A NVIDIA, para quem não conhece, é uma marca de placas de vídeo. É aqueles caras que fazem os drives para rodar os jogos. Então, se você tem a placa de vídeo, tem os drives da NVIDIA que eles disponibilizam. Disponibiliza o quê? O código-fonte. Tem o código-fonte para vocês irem lá e estudar. Vocês só não podem modificar e distribuir. Mas, cara, qual é a vantagem de fazer isso? Às vezes a empresa ela deixa o código aberto, mas não é gratuito. Mas ele deixa aberto para quê? Para a comunidade de desenvolvimento ir lá e dizer assim, ó, eu achei um erro. Aí eles reportam a quem? Ao proprietário, e o proprietário que faz a modificação. Diferente do livre. O livre não. O usuário ele pode ir lá e modificar. Deu para entender? Então, só para ficar claro, os programas open source são aqueles que têm o código aberto. Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá no site do proprietário e ver o código dele. Beleza? Então, assim, as denominações de software livre e open source são equivalentes? Não, não são. Beleza? Se um software é open source, isso significa necessariamente que esse software executável é gratuito? Não. Não é porque um software livre, não é porque o código ele está aberto que ele é livre. Não necessariamente, não tem uma relação com a outra. Beleza? Vamos aqui para o item C. O software proprietário é qualquer software que tem direitos... Opa, vamos marcar aqui, deixa eu marcar aqui. Que tem direitos exclusivos para a pessoa ou empresa que produz. Aí ele traz até um exemplo. O Windows e o Adobe Photoshop. Galera, é isso aqui mesmo. Ó. O software proprietário é qualquer software que tem direitos exclusivos. Para quê? Para a empresa que a produz. Acabei de dar o exemplo da NVIDIA. A NVIDIA ela disponibiliza o código aberto dos seus drives. Porém, por mais que a comunidade de desenvolvimento encontre ali um erro, só eles, que é a NVIDIA, pode fazer modificação. Beleza? Então, item correto é o item C, beleza? Vamos aqui para a segunda questão. Deixa eu ver uma coisa. Software proprietário é disponibilizado aos usuários finais como código-fonte. Não, galera, tem nada a ver. Nem todo código software proprietário tem a disponibilidade ali do seu código-fonte, beleza? Pelo contrário, a grande maioria dos
software proprietários não disponibiliza ali o código-fonte, justamente para você não ir lá, ver como é que é feito e fazer um para você. Beleza? E aqui são exemplos de tecnologias open source. Open source, sistemas operacionais, mobile Android, navegador Mozilla, sistema... Olha, aqui ó, o macOS. O macOS é altamente, ó, você tem que pagar para usar. Beleza? Então, e principalmente não é código aberto. Beleza? Vamos aqui para a segunda questão para a gente não perder tempo. Software básico é um conjunto de programas que define o padrão de comportamento do equipamento, tornando-o utilizável. Ou seja, são programas usados para permitir o funcionamento do hardware. Uma categoria de software básico são os sistemas operacionais, que tem a função administrar e gerenciar os recursos do sistema. Peraí, deixa eu só... Administrar e gerenciar os recursos de quem? Do sistema, né? Desde componentes de hardware e sistemas de arquivos a programas de terceiro, que seriam os aplicativos, estabelecendo uma interface entre o computador e o usuário. É justamente aquela parte lá que eu tinha dito, que eu tenho aqui o hardware, tenho um hardware, aí aqui em cima do hardware eu tenho quem? Eu tenho o sistema operacional. Ah, cara, mas tu disse que tinha um drive. Tem, o drive está ali, no intermédio, beleza? Em cima do software sistema operacional, eu tenho os aplicativos que desenham o paia, né, cara? E aqui quem maneja os aplicativos são quem? Os Fala-me Deus. Bota aqui os usuários. Beleza? Então, dois exemplos de sistema operacional. Vamos aqui, o item A, macOS X e Google Chrome. São sistema operacional? Aqui é, beleza. Mas aqui é? Não. Google Chrome não é um sistema operacional. Ele é o quê? Um navegador. Adobe InDesign, ele é o quê? Ele é um aplicativo da Adobe para vocês poderem mexer com imagem. E o Microsoft Edge também é um navegador de propriedade de quem? Da Microsoft. Então aqui não é. O Ubuntu Linux, beleza, é um sistema operacional. Só que o Firebird Mozilla é o quê? É um aplicativo de e-mail. Então também não é. Agora vamos aqui para o item D. Microsoft Windows 10 e o Android. Galera, para quem não sabe, o Android é o sistema operacional que roda no celular de vocês, né? Então a gente praticamente tem dois tipos de celular. Os da Apple, que é o da maçã, que roda quem? O iOS, e tirando os da Apple, os mais conhecidos hoje em dia são os Android, que é um sistema operacional. Beleza? O item correto aqui é o item D. Deixa eu ver aqui. Opa! A gente aqui pulou. Tem um erro aqui, galera. Não, mas dá pra gente ajeitar aqui. Só tá o itemzinho. Como é? Aqui vai botar um 3 aqui. Cadê? Aqui é o 3, perdão. Vamos cá. Indecan. Um software é proprietário quando é baseado em uma licença do tipo Creative Commodore? Não. Pode ser copiado e distribuído livremente? Não. Se é proprietário, não pode, né? Possui licenças limitadas para o usuário? Ou D. Para ser utilizado, o usuário deve adquirir uma ou mais licenças de uso. Galera, se é proprietário, o cara precisa do quê? De uma licença. O dono tem que liberar ele. Como? Através de uma licença. Beleza? Vamos aqui para a questão que seria a 4, que foi anotada errado. Vamos botar aqui um 4 aqui. Um 4. Vamos aqui. Assistente em administração. Informe se V, se verdadeiro V, ou falso, marca com F, né? O que se afirma relacionado aos conhecimentos de informática básica. Então, questãozinha de VOF, a gente ficar atento ali qual é a sequência correta. Então, vem aqui. O funcionamento, primeiro item. O funcionamento de um computador depende da existência do hardware e do software trabalhando juntos. E não funciona sem a presença dos dois. Correto, né, galera? Enquanto um é o corpo, o outro é o quê? É a alma. Tem que estar os dois trabalhando em quê? Em conjunto. Vou colocar aqui com outra letra. Nota aqui. Verdadeiro, beleza? Vamos aqui. Quando ligamos o computador, o sistema operacional ele é carregado, ele é transferido para o disco rígido. Tá errado, beleza? Quando a gente liga o computador, o sistema operacional que está no disco rígido, ele é carregado aonde? Na memória RAM, beleza? Então esse item aqui está o quê? Ele é falso. Terceiro item. O Windows é um sistema operacional de código livre. Ó, parou. Ele não é de código livre, não. Ele é fechadíssimo. Aqui a Microsoft ela não disponibiliza o código de jeito maneiro. Então aqui está o quê? Aqui
Tá falso. E último item, em um sistema operacional, pasta é basicamente um local virtual onde os arquivos são guardados, ajudando na organização. Correto? Beleza, galera? Aqui tá certo. Um sistema operacional nada mais é do que uma coleção ali de pastas virtuais. Quando vocês querem acessar os arquivos, os programas de vocês, tudo está organizado em quê? Em pasta. Vendo isso, essa sequência VFFV, nós temos aqui o item D, né? Então, quarta questão vai ser o item D. Tranquilo? Vamos aqui para a quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta um software. Ou seja, nós temos aqui quantos itens? 4 itens. Um desse daí é um software. Memória RAM é um software? Não. Só memória RAM é o que? É um hardware, né? O mouse. Ah, agora o mouse também não é um software. Beleza? Ele é um hardware. Adobe Reader. Para quem não sabe, o Adobe Reader é o programinha que a gente lê o quê? Os pontos PDF. Beleza? Então aqui é um software. O item correto é o item C, beleza? A fonte de alimentação já diz tudo, né? É a parte que dá energia ali para o computador. Então, quinta questão, gabarito, letra C. Vamos aqui para a sexta questão. Galera, aqui é uma questãozinha bem legal, ó. Aqui é uma questãozinha que vocês vão ter que ligar. Eu tenho uma coluna aqui e outra aqui, a gente vai ligar quem é o item correto. Relacionem o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo do típico da coluna da direita. Então, imagine que está uma debaixo da outra, mas imagine que tem uma coluna de um lado e a da outra, e vocês vão só fazer a ligação. Beleza? Vamos aqui. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Vamos lá. Primeiro item. Primeira coluna, deixa eu só separar aqui. E eu tenho aqui a divisão. Aqui é como se fosse uma coluna, galera, e aqui é como se fosse outra coluna. Beleza? A gente vai ligar quem é hardware e quem é o software. Então, o primeiro item, o item 1, que é o hardware. A memória RAM é um hardware? Beleza, então eu vou ligar um com quem? Com A, beleza? Segundo item, eu tenho uma impressora. A impressora é o que? É um software? Não, é um hardware. Quem é o item aqui que relaciona com o software? Então, eu vou juntar um com o B. Eu tenho um A, um B. Beleza? Agora eu tenho aqui o Linux. O Linux, eu tenho o C. O Linux é o quê? Um hardware ou ele é um software? Ele é um software, né? Na verdade, é um sistema operacional. E eu tenho aqui o último item, o item D, o antivírus. O antivírus é o quê? Um hardware? É um software? É um software. Então, olhando essa sequência que se formou, qual é o item correto que a gente tem aqui, galera? É o item 1A, 1B, C. Aqui a gente tem o item B, sexta questão, gabarito B. Beleza? Perdão, vamos nós aqui para a sétima questão. Dadas as afirmativas, aí a gente vai olhar os itens e vamos dizer quem é quem, né? Tem como objetivo gerenciar o funcionamento do computador, abstraindo a complexidade do hardware e oferecendo uma interface ao usuário. Que é aquele software que faz ali a ligação entre o hardware e o usuário. Quem é? Vamos logo aqui, a gente sabe que é quem? Que é o sistema operacional. Tem como objetivo oferecer ao usuário a execução de uma tarefa complementar, como a compactação de arquivos, antivírus, desfragmentação de disco, de unidades e de disco. Aí, galera, esses aqui são quem? Os softwares utilitários, né? Beleza? A gente tem aqui, ó, desfragmentador. E um detalhe, o antivírus, ele é o quê? Ele é um software utilitário. Beleza? Porque ele ajuda o quê? A manter, a deixar ali o desempenho do computador ok. Porque se entra um malware no seu computador, ele vai o quê? Ele vai começar a se danificar. E o antivírus serve para quê? Para manter ali o computador 100%. Ele vai auxiliar a deixar o computador com a vida ali, com a sua saúde ok. Beleza? E por último, tem como objetivo facilitar o trabalho de quem? Ó, o trabalho do usuário, auxiliando nas tarefas diárias, geralmente voltado ao processamento de dados, tais como os planilhas eletrônicas. Quem são esses softwares? São softwares o quê? Softwares aplicativo. Então, olhando para cá, quem é o sistema operacional? Software utilitários. Nesse caso aqui é software básico, né? Então, software básico, software utilitário e software aplicativo. Vamos olhar aqui. Item C, galera. Ó, sistema operacional, software utilitário e software aplicativo. Item correto é o item C. Tranquilo. Vamos para a oitava questão. São softwares básicos, softwares utilitários
e softwares de aplicativos, respectivamente. Então, a gente tem que olhar qual é o item que tem a sequência de um software básico, de um software utilitário e de um software aplicativo. Beleza? Vamos aqui. O Linux é um software básico? Beleza. O WinRAR, ele é um software utilitário? É utilitário. E o PowerPoint, ele é um aplicativo? Ele é um aplicativo, confere. Beleza? Vamos aqui, então, aqui já matou, né? O item correto aqui é o item Q? É o item A. Beleza. Eu tenho ali o Linux, que é um sistema operacional, que é um sistema básico. O WinRAR, que é um compactador de arquivo, que é um software utilitário. E um software de aplicativo que a gente tem aqui, o PowerPoint, que serve para quê? Para a gente fazer apresentação. Nona questão. O software antivírus é um software da categoria... Olha, eu já tinha matado na questão anterior. Galera, não é uma linguagem de programação. O antivírus também não é um sistema operacional. Ele não é um firmware e também não é um software aplicativo. Ele é um software de quê? Utilitário. Ele serve para ajudar ali o sistema operacional a ter a sua saúde em dias. Beleza? E 10ª e última questão. Eu vou aqui para os compiladores. Opa, deixa essa aqui por último. Compiladores e interpretadores são exemplos de... Galera, para quem não sabe, o compilador e interpretador são os softwares que fazem software. São aqueles softwares que o desenvolvedor, que o programador utiliza para fazer um outro programa. E o sistema operacional, ele é o quê? Ele é um software básico. Beleza? O sistema operacional ele é feito por um outro software. E para alguns autores, eles consideram os compiladores e os interpretadores como sendo o quê? Software básico, porque ele é básico para construir um software básico. Beleza? Galera, a gente fica por aqui. Tá aqui o gabarito, as questões, depois vocês dão uma olhadinha, volta o vídeo. Beleza? Queria pedir para vocês, quem gostou, compartilha aí esse vídeo. Joga para os amigos, joga no grupo, tranquilo, curte aí e se inscreva no canal. Beleza? Que breve a gente volta aqui para mais aulas, que a gente vai deixar aqui programadinho e a gente vai deixar os bizus. E na próxima aula eu vou tentar trazer uma de slide para vocês dizerem o que é que vocês preferem. Vocês preferem mais esse modelo de aula escrita, à medida que eu vou falando, eu vou escrevendo, ou o modelo que eu já trago ali escrito, ali, eu vou só falando em cima. Beleza? Galera, desde já agradeço e tenham uma boa noite.